Ela se banhou desavisada perante o sheik cego, até que 3 palavras incríveis foram reveladas. Era uma noite quente e vibrante na cidade, e Luísa, com seu vestido que brilhava sobre as luzes do luxuoso hotel, se sentia como uma fumacinha na tempestade de glamour. Ela estava no evento mais badalado do mês, cercada por pessoas que pareciam ter saído de um conto de fadas. Em seu íntimo, lutava contra a insegurança que surgia a cada passo em direção à festa. Após alguns minutos de nervosismo e confusão, enquanto buscava o banheiro, Luísa se deixou levar pela empolgação e acabou entrando no banheiro masculino. O choque da situação foi imediato, mas o que ela não esperava era encontrar um sheik cego, marcado pela presença e poder, observando tudo. Ele se virou na direção dela e Luísa, em um momento insano, decidiu se refrescar em uma pia, pensando que ninguém a veria. A água gelada caía sobre seu rosto e, por um instante, todo o peso da vida cotidiana desapareceu. Ela ouviu um leve riso. Você se banhando aqui, isso é audacioso. O sheik tinha uma voz suave, cheia de uma expressão que ela não conseguia ver, mas que podia sentir. Sem saber como se desculpar adequadamente, Luísa encontrou ali um espaço de vulnerabilidade. Desculpe, eu me perdi, começou ela, mas ele logo a interrompeu. Não peça desculpas, é raro ver alguém tão corajoso. Quem é você? A conversa fluiu como um rio desaguando em um mar de emoções. Ela, uma simples proprietária de salão de beleza, começou a contar sobre sua vida, sobre sua mãe que trabalhava dia e noite para manter o negócio e suas esperanças de um futuro melhor. Ele a escutava com atenção, com aquele olhar que, apesar de não ver, penetrava em sua alma. Você é especial, disse ele com suavidade. Essas 3 palavras reverberaram na mente de Luísa como um eco, um chamado. A sensação de carinho e reconhecimento fez seu coração disparar. Ele não a via como uma mera funcionária de salão, mas como alguém capaz de sonhar e construir. Uma chama se acendeu dentro dela. Uma nova perspectiva se formou. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A amizade entre Luísa e o sheik começou a florescer. Era como se o destino tivesse entrelaçado suas vidas, criando um laço inesperado que desafiava as normas sociais. Mas com isso, Luísa começou a sentir a pressão da sua realidade. O salão estava em meio a uma competição de beleza e as rivalidades eram intensas. Cada cliente a olhava com expectativa e Luísa sabia que precisava ser perfeita. Mas, ao mesmo tempo, as palavras do sheik ecoavam em sua mente, instigando-a a buscar o que realmente queria. Agora, em meio a essas emoções tumultuadas, Luísa precisava fazer uma escolha. Até onde você iria para ser fiel a si mesma e às suas origens? O que a distanciava e a unia ao sheik era o que tornava a vida uma dança complexa entre o amor e a lealdade familiar. O que será que ela decidirá no próximo passo dessa jornada emocionante? Luísa não conseguia tirar da cabeça aquelas palavras que o sheik lhe dissera. Você é especial. Cada vez que lembrava do tom suave, um calor subia pela sua espinha. Era uma sensação nova, como uma luz que iluminava partes dela que estavam adormecidas. Mas, ao mesmo tempo, essa chama trazia uma perplexidade angustiante. Como alguém tão diferente dela poderia perceber seu valor, enquanto ela mesma ainda lutava para enxergar? A competência se aproximava e a cada dia que passava, a pressão aumentava. O salão de beleza que ela havia construído com tanto esforço estava sendo desafiado por concorrentes que pareciam ter tudo: clientes ricos, aparências perfeitas e a atenção da mídia. Luísa tinha que mostrar que merecia estar ali, mas a insegurança a consumia como uma sombra pairando sobre sua mente. Ela estava no banheiro do salão, preparando-se para mais um dia seguido de trabalho. O olhar no espelho lhe mostrava uma mulher determinada,
Mas ao mesmo tempo, aquela mesma mulher se sentia como uma criança perdida em um mundo adulto. Você é especial, ecoou novamente, como um mantra que insistia em fazê-la se lembrar de sua autenticidade. Seria ali a sua grande chance de brilhar? Naquela noite, o evento do salão prometia agitar a cidade. Todos os olhos estariam voltados para ela. Luísa respirou fundo, tentando absorver a energia ao seu redor. Ao olhar para a plateia, viu rostos conhecidos e outros estranhos, todos aguardando impacientes pelas apresentações. E lá no fundo, ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O Sheik estaria lá. A ideia de sua presença a deixava nervosa e ao mesmo tempo animada. Enquanto ela subia ao palco, a adrenalina pulsava nas veias. Os holofotes a queimavam, mas suas inseguranças flutuavam como nuvens. Quando anunciou sua linha de produtos, as palavras saíram mais contundentes do que ela imaginara. Vocês merecem o melhor de si mesmos, declarou, fazendo gestos amplos. O entusiasmo tomou conta de todos ali, e Luísa sentiu um calor aconchegante diante da reação positiva. Depois da apresentação, uma multidão se aproximou. Os aplausos ecoavam em seus ouvidos, mas uma voz familiar chamou sua atenção. Era o Sheik. Seu entusiasmo transparecia, mesmo com seus olhos estão cobertos. Você foi incrível, disse ele, a emoção em sua voz tão palpável quanto seu olhar penetrante. Ela sentiu seu coração derreter. Ele a viu. Obrigada, eu me senti viva lá em cima, respondeu Luísa, seu sorriso irradiando alegria e gratidão. Mas naquele instante de euforia, uma voz conhecida interrompeu. Você não acha que está se perdendo no caminho, Luísa? Era a Alessandra, a rival que sempre a fazia se questionar. Luísa olhou para a mulher e seus sentimentos conflitantes vieram à tona. Ser respeitada por todos ali era um desejo, mas qual era o verdadeiro preço a pagar? A pressão da competição e a amizade inesperada começavam a se tornar um labirinto emocional. Estava ali dividida entre duas realidades, sua ambição e o laço que criara com o Sheik. Até onde iria para ser aceita e também seguir seu próprio coração? Enquanto os aplausos ainda ecoavam, Luísa teve a sensação de que tomaria uma decisão que mudaria sua vida. O que ela escolheria? E se o amor fosse o caminho mais difícil a se trilhar? A dúvida a perseguia enquanto a noite prosseguia, e ela sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia tanto iluminá-la quanto apagá-la. Agora, restava uma pergunta. Será que ela conseguiria equilibrar suas aspirações sem deixar de lado o que realmente a fazia feliz? Luísa se afastou da multidão, ainda envolta pela eletricidade do evento. Seu coração pulsava como um tambor, e suas emoções estavam à flor da pele. Ela precisava de um tempo sozinha para respirar e clarear a mente. A competição chegava, mas havia algo muito mais denso que a pressionava: a conexão com o Sheik. Caminhando pelo corredor do salão, avistou um balcão iluminado. O cheiro de café fresco a acolheu, e mesmo que o nervosismo a consumisse, decidiu que um momento de pausa seria imprescindível. Enquanto esperava pela bebida, lembrou-se do olhar do Sheik, tão intenso e sincero. As palavras que ele dissera mais cedo ainda ecoavam em sua mente, como um feitiço. Você é especial. Elas pareciam prometer algo, mas o quê? Formas de afirmar seu valor ou um chamado para questionar suas escolhas? E se o Sheik soubesse de algum segredo sobre ela que ela mesma ainda não havia desvendado? Depois de alguns minutos, Luísa saiu com a xícara fumegante em mãos, sentindo a temperatura aconchegante do café contrastar com o frio que se apossava de sua confiança. Levou um gole, permitindo que a bebida a aquecesse internamente. Seria essa competição o que realmente a definia, ou havia algo mais profundo por trás da sua luta? De repente, uma figura familiar apareceu diante dela. Era o Sheik. Musculoso e elegante, ele se aproximou, e o mundo ao redor parecia sumir. O ar ficou mais denso, como se cada passo dele carregasse uma mensagem não dita. Ele a cumprimentou com um suave aceno de cabeça e um sorriso que iluminava seu rosto. Luísa, começou ele com a voz melodiosa que a fazia sentir um frio na barriga. Após sua apresentação, percebi uma coisa. Ela engoliu em seco, fascinada e assustada. O que ele tinha a dizer?
As palavras dançavam em sua mente como um sonho que ela não queria que acabasse. O que será? Pensou, seu coração disparando. Eu nunca conheci ninguém tão apaixonada pelo que faz quanto você. É isso que torna você verdadeiramente especial, ele afirmou, seus olhos fixos nos dela. O impacto das palavras foi como um raio. A insegurança que a acompanhava começou a se dissipar, dando espaço para uma nova coragem. Mas como lidar com isso? Será que poderia abrir seu coração e se permitir sentir mais? Ela não queria se perder novamente nos labirintos de insegurança. O passado recente a ensinou a se blindar, mas a verdade era que algo dentro dela estava despertando, uma emoção que ela não poderia ignorar. O que você quer dizer com especial? Luísa perguntou, de forma quase sussurrante. Sentia a intensidade daquele momento, como se o universo estivesse a observá-la. Significa que você tem algo que a maioria das pessoas não tem, a coragem de ser autêntica, ele respondeu, e sua voz soou como um mantra que ecoava na mente dela. Não se perca em comparações. A beleza do seu trabalho é que ele vem de você. Um silêncio confortável se instalou entre eles e os olhares se cruzaram. Luísa percebeu que, além dos desafios externos, havia uma batalha interna que precisava ser confrontada. E se eu não for capaz de manter essa autenticidade? Pensou, o peso da incerteza começando a retornar. O sheik, percebendo sua hesitação, disse: acho que você já tem a resposta dentro de si. O que falta é acreditar nisso. Ele colocando uma mão em seu ombro, como um apoio silencioso e significativo. Luísa sentiu uma onda de esperança, mas também medo. A linha entre o sucesso e a vulnerabilidade era tênue, e ela se perguntava até onde estava disposta a ir. Seria sua autenticidade suficiente para vencer? Enquanto refletia sobre suas escolhas, outra voz irrompeu em seu pensamento. Alessandra, com suas dúvidas e palavras negativas. Luísa estava dividida, ceder à pressão ou se permitir sentir. Algo nela estava prestes a mudar, mas era preciso coragem. Inesperadamente, ela ouviu o toque do celular no bolso. Uma mensagem que poderia mudar o rumo das coisas iluminou o visor. Com a respiração acelerada, Luísa sentia um frio na barriga. O que estava prestes a ler poderia ser a chave para sua nova jornada. Então pressionou o botão com um aperto nervoso. O que era tão importante que poderia alterar o curso de sua história? O futuro se aproximava em um formato inesperado, e a única certeza que tinha neste momento era de que sua vida estava prestes a dar uma guinada dramática. Luísa olhou para o celular na sua mão, as palavras em neon dançando diante de seus olhos. Precisamos conversar. O remetente era a Alessandra. Um frio percorreu sua espinha. As palavras pesavam como uma âncora, e o que ela sentia agora era uma mistura de curiosidade e receio. O sheik parecia notar sua mudança. Ele inclinou a cabeça, examinando seu rosto com atenção, como se tentasse captar cada nuance da sua expressão. O jeito que ele a olhava fazia sua pele esquentar, mas a mensagem de Alessandra era um lembrete cruel de que havia uma realidade fora daquela conexão intensa e quase etérea entre eles. E está tudo bem? Ele perguntou, a voz baixa e suave, como se não quisesse quebrar o encanto do momento. Sim, só recebi uma mensagem importante, Luísa respondeu, tentando disfarçar a apreensão. A competição estava próxima e Alessandra carregava um peso além do que suas palavras podiam traduzir. Prender a respiração, pensar demais nas consequências, não era mais uma opção. Se precisar de espaço ou tempo, eu entendo, o sheik disse, e havia uma sinceridade em seus olhos que a fazia sentir esperançosa, mas também vulnerável. As palavras coragem de ser autêntica ecoavam em sua mente, e ela não queria deixá-lo ir, não queria enfrentar a realidade que a esperava. Luísa resolveu dar um passo à frente, mesmo que hesitante. Na verdade, prefiro falar sobre isso agora, ela disse, decidida a não se deixar levar pelo medo. Se algo poderia mudar sua trajetória, que fosse agora. Alessandra pode me ligar depois. Ele assentiu, embora ainda parecesse preocupado. Quando forem duas forças opostas, é difícil encontrar o equilíbrio. A conversa pode ser o que precisa para reequilibrar as energias. O sheik estava certo. Havia algo poderoso em conversar sobre seus medos, seus desafios. Mas ao mesmo tempo, o pensamento de Alessandra a assombrava.
E então, aceitar sua autenticidade também significava confrontar sua amizade, o que trazia sua própria carga de emoções. Uma amizade que já havia sido repleta de apoio e compreensão, mas que também carregava competição e rivalidade. Com um novo ímpeto, Luísa pegou o celular e, com os dedos trêmulos, digitou: "O que você quer discutir?" O coração batia forte enquanto aguardava a resposta, um misto de ansiedade e determinação. Estava disposta a encarar tudo, inclusive as dúvidas que vinham de fora. Enquanto aguardava, o sheik deu um passo mais perto. "Se eu puder ajudar de qualquer forma, sinta-se à vontade para me dizer", ele disse, tocando suavemente sua mão. A conexão entre os dois era palpável. O calor daquele toque a acalmou momentaneamente. O celular vibrou. Ela olhou rapidamente para a tela e o coração pulou. "Tivemos uma oportunidade incrível, mas há algo que precisamos discutir. Não estou sozinha." O que isso significava? Alessandra estava com alguém? Um sentimento misto de ciúmes e curiosidade explodiu dentro dela. O que estava sendo planejado nas sombras, longe dos holofotes da competição? Luísa traçou o rosto do sheik com os olhos e se questionou. A resposta para essa mensagem poderia mudar tudo o que ela tinha construído até ali. "E agora, o que eu faço?", pensou, olhando para o rosto dele. Aquela conexão parecia ter crescido de forma tão intensa e ao mesmo tempo tão frágil. Seria o momento de abrir sua verdade ou recuar para preservar seus laços. Uma pulsação de ansiedade a atravessou e uma pergunta pairou no ar. Até que ponto Luísa estava disposta a ir para descobrir o que estava por trás daquela mensagem enigmática? Saberia como lidar com o que poderia vir a seguir. A tensão no salão crescia e seu destino parecia estar à beira de uma transformação. O silêncio que se instalou entre Luísa e o sheik era carregado de possibilidades. Ela fixou os olhos na tela do celular, incapaz de desviar a atenção da mensagem de Alessandra. O que poderia ser mais importante que a amizade que compartilhavam? A ideia de outra pessoa entrando na equação a deixava inquieta, uma sombra que drenava o otimismo que tentava cultivar. "Não está tranquila", a voz suave do sheik a trouxe de volta, e ela notou que ele a observava com atenção. Aquela expressão em seu rosto, misturada a um toque de preocupação, a fez sentir que havia muito mais a ser explorado. "Só estou pensando", sobre a mensagem. "Alessandra levou a competição para outro nível", Luísa disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. O peso da concorrência estava presente não apenas em sua mente, mas em cada fibra do seu ser. A pressão da competição a deixava com medo de perder não apenas a disputa, mas também a amizade. O sheik fez uma pausa, como se estivesse ponderando as palavras. Competição pode ser uma motivação, mas também pode ofuscar o que realmente importa. A verdadeira vitória é saber quem você é, independentemente do que os outros façam. Ela sorriu, apreciando a profundidade da visão dele, mas a inquietação ainda pulsava dentro dela. "Eu só não sei como lidar com as pessoas entrelaçadas na minha vida. Se Alessandra tem alguém ao lado, não posso controlá-la. E se isso a mudar?" "Você ainda pode ter voz em sua própria história", ele respondeu, colocando a mão na dela novamente. Essa conexão a envolveu, e ela se permitiu, por um instante, sentir conforto naquele toque. O celular vibrou mais uma vez, e o mundo pareceu parar. Impulsivamente, Luísa olhou para a tela e leu a mensagem. "Estamos juntas, vamos com tudo." Juntas. Um frio percorreu sua espinha. O que isso significava? Seria a Alessandra uma nova parceira no desafio que as esperava? Inúmeras imagens de vitória se cruzaram em sua mente, seguidas de uma avalanche de inseguranças. Luísa sentiu que a competição estava na sua frente agora, mas também que Alessandra a deixaria sozinha em algum momento. "Eu não posso deixar isso me abalar, certo?" Luísa pensou em voz alta, mais para si mesma do que para o sheik. "Ser fiel ao que você acredita e ao que você quer é tudo. Rejeitar as vozes que vêm de fora pode ser um dos desafios mais difíceis, mas é necessário", o sheik disse, e seus olhos brilhavam com uma luz que Luísa não conseguia interpretar. Havia uma intensidade ali, uma promessa de que ele estava ao seu lado, mesmo que a realização de sua verdade a colocasse diante de um caminho incerto. Os batimentos do seu coração aceleraram. E se Alessandra estava realmente dando um passo à frente? Isso não era só uma batalha interna entre amigas, mas um confronto direto sobre identidade e ambição. Luísa sabia que deixaria tudo o que construíra até agora à mercê de sua autenticidade.
Eu preciso falar com Alessandra antes de tomar qualquer decisão, disse Luísa, respirando fundo. O que quer que estivesse prestes a acontecer precisava ser enfrentado, não apenas por si mesma, mas também pela amizade que ela prezava tanto. Você realmente sente que pode enfrentá-la? O risco é alto, o sheik a alertou, seu tom agora sério. Ela viu um fio de preocupação cruzar seu rosto, e naquele instante, Luísa percebeu que a resposta não era apenas sobre Alessandra. E quanto a nós, como fica? O que nós realmente temos aqui? Ela ousou perguntar, com uma pressão no peito que contestava a força que começava a desenvolver. Ele a olhou nos olhos, profundos e caóticos como mundos desconhecidos. Isso depende de você. Você está disposta a vê-lo por completo? O que isso significava? A cada respiração, Luísa se sentia mais perto de um precipício emocional profundo e intimidador. E a única maneira de saber o que havia do outro lado era se atirando de cabeça e buscando as verdades que tanto a assustavam. E enquanto a tensão aumentava, a pergunta continuava a ecoar. Luísa teria coragem de enfrentar não apenas Alessandra, mas também o que crescia entre ela e o sheik? O sim ou não moldaria seu futuro de formas que ela nunca poderia imaginar. O celular vibrou novamente, interrompendo o silêncio cheio de tensão que se formou entre eles. Luísa olhou para a tela, mas não para uma nova mensagem. Era o reflexo da sua própria incerteza. Com um movimento contínuo, ela se afastou um pouco, sentindo necessidade de espaço. Acho que eu preciso pensar, disse, sentindo a pressão crescendo em seu peito. As palavras saíram confusas, um misto de desespero e clareza. O pensamento está bem, mas não deixe que ele a impeça de agir. Às vezes você precisa arriscar. O sheik respondeu, sua voz suave, mas carregada de uma urgência que a fez hesitar. Fugir não parecia ser uma opção, mas também não sabia exatamente como avançar. O peso daquela conversa a afetava mais do que queria admitir. Entre Alessandra e o sheik, o que realmente importava? Ela se sentia dividida, uma ponte entre dois mundos. E se eu falhar? Luísa sussurrou. Os olhos se encheram de um brilho incômodo. A ideia de não apenas perder a amizade de Alessandra, mas também a possibilidade de algo especial com o sheik, a aterrorizava. E se você vencer? Ele provocou. A firmeza em seu tom derrubou barreiras que Luísa nem sabia que existiam. Um silêncio pesado os envolveu novamente, como um manto pesado. O coração de Luísa batia em descompasso, e a coragem parecia lhe escorregar entre os dedos. Mas no fundo, uma faísca de esperança surgiu. E se essa pressão fosse o sinal de que estava no caminho certo? Eu quero entender melhor isso, Luísa disse, sentindo uma determinação tomar conta. Primeiramente, preciso ver Alessandra e fazer essas perguntas. E talvez eu também precise de você ao meu lado. Ela sentiu um arrepio na espinha ao pronunciar aquelas palavras. O sheik sorriu, uma expressão que misturava alívio e algo mais profundo. Estou aqui por você. Seja onde for essa jornada, estou ao seu lado. Palavras assim poderiam sustentar um edifício. Luísa se perguntou se seria capaz de manter essa construção em pé, se todas as inseguranças fossem verdadeiramente superadas. O afeto entre eles era palpável, mas também confuso, como se fizesse parte de um quebra-cabeça que ela tinha medo de montar. Ela se levantou. Precisa agir antes que os pensamentos a dominassem novamente. Vou me encontrar com Alessandra. Tenho que fazer isso agora. E se der certo, você encontrará clareza. Posso esperar. É você que deve ser forte o suficiente para confrontar a verdade. O olhar do sheik intensificou-se, quase como se quisesse que ela visse algo que estava além do alcance. E se não for o que eu espero? Luísa perguntou, as palavras escapando rápido. O que aconteceria se Alessandra tivesse realmente mudado? Então você encontrará um novo caminho. E lembre-se, os medos não podem governar suas escolhas. Eles são temporários, e você é maior do que qualquer desafio. Ele disse, a voz firme. Enquanto Luísa se afastava, sentiu um misto de nervosismo e esperança. A luz da manhã iluminava seu caminho, mas havia uma sombra se formando à sua frente. O que a aguardava naquela conversa? A imagem de Alessandra começou a dançar em sua mente. Suas expressões, seus sorrisos e os momentos que compartilharam. A dúvida aumentava a cada passo. Mas Luísa respirou fundo, permitindo que a determinação crescesse. Estou fazendo isso por mim e pela nossa amizade. Decidiu em voz alta, fechando os olhos por um momento,
e sentindo que pela primeira vez a coragem estava do lado dela. O encontro era inevitável, e o que poderia acontecer ainda era uma incerteza. Mas havia uma coisa que perseguiu seus pensamentos. E se Alessandra não estivesse tão disposta a compartilhar a competição? Enquanto Luísa caminhava em direção à casa de Alessandra, sua mente fervilhava com as possibilidades. O que ela descobriria? E a resposta da amiga a prepararia para o próximo passo, ou apenas a deixaria ainda mais confusa? O portão de Alessandra estava entreaberto, como se aquele simples gesto convidasse Luísa a entrar, ou talvez a recuar. A casa exalava aquela sensação de lar, mas a familiaridade agora parecia um peso insuportável. As lembranças de risadas e confidências a seguiam como sombras, fazendo-a hesitar mais uma vez. Com o coração quase batendo à medida que se aproximava da porta, Luísa respirou fundo e bateu. O eco do toque soou como um trovão em seu peito. O que ela diria? Como começaria a conversa que poderia mudar tudo? Oi, Luísa. Alessandra a cumprimentou com um sorriso radiante, mas havia uma nuance de surpresa em seus olhos. Ela estava mais linda do que nunca, mas havia algo diferente, como se os sorrisos se tornassem máscaras em um teatro de incertezas. Oi. O som da voz de Luísa era mais fraco do que esperava. Deixava transparecer a vulnerabilidade que tentava esconder. Podemos conversar? Claro, entre, Alessandra respondeu, abrindo a porta com entusiasmo. Luísa cruzou o limiar, sentindo que cada passo poderia ser decisivo. A sala estava iluminada, a luz do sol penetrando pelas janelas, mas a atmosfera era carregada de tensão. Elas se sentaram no sofá, e o silêncio se tornou quase ensurdecedor. Então, como você está? Alessandra perguntou, tentando quebrar o gelo, mas Luísa sentiu que a pergunta tinha um peso diferente. Eu estou bem. A resposta saiu automática. Mas Luísa não estava bem. Como poderia estar? O que mais a incomodava era não saber se deveria colocar tudo à mesa de uma vez. Na verdade, começou, mas as palavras falharam. A expectativa no olhar de Alessandra era intensa, como se seu mundo estivesse prestes a se inverter. Você me parece diferente, Luísa. O que está acontecendo? A amiga realmente parecia preocupada, e isso a fez hesitar ainda mais. Mas ela sabia que precisava ser honesta, não só consigo mesma, mas também com Alessandra. É sobre... Luísa respirou fundo. É sobre o Sheik. Nós estamos nos aproximando. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Luísa observou que o brilho nos olhos de Alessandra se apagou. Você está interessada nele? A pergunta veio baixa, como se fosse uma explosão silenciosa. A resposta de Luísa ficou presa na garganta. Eu não sei. Eu me sinto confusa. Ele me faz sentir coisas que não entendo. As palavras saíram empolgantes e cautelosas, e Luísa conseguiu ver uma faixa de dor na expressão da amiga. Eu não posso acreditar que você... Alessandra começou a recuar, a voz tremendo. Espera. Luísa interrompeu, sentindo-se afundar em um mar de sentimentos. Você não me contou tudo. O que houve entre vocês dois? O que aconteceu naquele dia em que você saiu tão apressada? Alessandra hesitou por um momento. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não pensei que fosse relevante. Luísa ficou sem reação. Mas eu preciso saber, Alessandra. Ele me disse que havia algo entre nós, mas eu não aceitei. Fui embora porque tinha medo. A amiga mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas. E se eu tivesse me entregado? E se eu o tivesse perdido para sempre? As palavras de Alessandra haviam desencadeado uma tempestade de emoções em Luísa. O que elas realmente estavam competindo? Amizade, amor, medo. Agora elas eram rivais, em um jogo cujas regras desconhecidas as prendiam em um ciclo de insegurança. Com o coração acelerando, Luísa finalmente lançou a pergunta que havia evitado durante toda a conversa. Você ainda ama ele? Por um instante, o mundo ao redor delas parou. A resposta de Alessandra poderia determinar o futuro de todas as relações que conheciam. O olhar da amiga se perdeu por um momento, como se estivesse buscando a resposta nas profundezas de suas emoções. Não sei. Finalmente, sussurrou, e aquela resposta soou mais como uma sentença do que uma incerteza. Luísa sentiu um nó se formar em sua garganta.
As revelações começavam a fluir, mas agora as dúvidas se acumulavam como nuvens de tempestade. O que isso significava para ela e para o sheik? Talvez eu tenha que decidir entre meu desejo e sua felicidade, Luísa pensou, enquanto o peso da escolha se firmava. O clima carregado na sala quase a sufocava. De repente, suas vidas pareciam conectadas de uma forma que nunca imaginaram. E quando estavam prestes a mergulhar mais fundo nas emoções confusas, o celular de Luísa tocou novamente, cortando a tensão como uma faca. Era uma mensagem do sheik. A ansiedade a invadiu e Luísa não sabia se estava pronta para enfrentar mais uma revelação. O que ele tinha a dizer que poderia mudar tudo? Luísa sentiu as mãos tremerem enquanto olhava para a tela do celular. O nome do sheik brilhou, como um farol em meio à neblina de confusões que invadiam sua mente. A mensagem era breve, mas carregava um peso enorme. Precisamos conversar. Ela respirou fundo, o coração acelerado, e olhou para Alessandra, que a observava com um misto de curiosidade e preocupação. Era o momento da verdade. As próximas palavras do sheik poderiam mudar tudo, tanto para ela quanto para a amiga. Eu preciso responder a isso, Luísa disse, tentando superar a ansiedade que pulsava dentro dela. Luísa, espera, Alessandra interrompeu, seu olhar se intensificando. Você tem certeza de que é isso que quer? Ele pode complicar tudo entre nós. A dúvida na voz da amiga a atingiu como um soco. O que ela realmente queria? Luísa sentiu-se como uma equilibrista em um fio tênue, tentando não cair em um abismo de escolhas erradas. Eu não sei se estou pronta para uma conversa assim, mas preciso. A necessidade de descobrir o que o sheik queria falar pesava mais do que qualquer insegurança. Com o coração disparado, Luísa começou a digitar. As palavras saíam uma a uma, como se escorressem de seus dedos. Quando e onde? A resposta veio quase instantaneamente. Às 18 horas, no lugar onde sempre nos encontramos. As lembranças daquele local, repleto de risadas e promessas, inundaram sua mente. Mas agora tudo parecia envolto em um manto de incertezas. Luísa encarou Alessandra, os olhos brilhando. Eu preciso ir. Ele talvez tenha algo importante para me dizer. Mas o que ela diria para Alessandra se o que o sheik tivesse a revelar fosse algo que a afastasse da amiga? Eu vou com você, Alessandra declarou, e o resoluto na afirmação a surpreendeu. Isso não é só sobre você, é sobre nós três, e não posso ficar aqui sem saber. Mas e se você não quiser ouvir? Luísa questionou, o medo se infiltrando em sua voz. E se ele me dizer que gosta de mim? Isso não só complicaria nossa amizade, como também a sua relação com ele. Alessandra fechou os olhos por um momento, como se estivesse sentindo a gravidade de cada palavra. Eu preciso saber, assim como você. Não posso viver na dúvida, Luísa. Havia dor e determinação em seu olhar, e Luísa percebeu que a batalha entre amizade e amor era uma questão que não envolvia apenas seu coração, mas também o da amiga. O relógio parecia acelerar. O tempo passava rápido enquanto elas se preparavam para esse encontro que poderia mudar suas vidas. Luísa sentia uma tempestade de emoções se formando. Ansiedade, medo, mas ao mesmo tempo esperança. Era essa esperança que impulsionava para frente. Elas decidiram que se encontrariam e juntas iriam ao local que guardava histórias de risadas e sonhos. O caminho parecia mais curto do que realmente era, mas cada passo gerava ecos que reverberavam dentro de Luísa, ecoando suas inseguranças e anseios. Quando chegaram, a atmosfera estava carregada de expectativa. As luzes do local dançavam suavemente, refletindo o turbilhão de sentimentos que habitavam Luísa. Alessandra ficou ao seu lado, como um suporte, mas a sombra da incerteza pairava sobre elas. E então, lá estava ele, o sheik de olhar penetrante. Mas agora havia algo mais profundo em seu olhar. Uma urgência que cortava o ar entre eles. Luísa sentiu um frio na barriga quando os olhares se cruzaram. O que será que ele vai dizer? O pensamento atravessou sua mente como um relâmpago, e antes que pudesse formular qualquer resposta, o sheik se aproximou, e as incertezas começaram a se dissipar. Luísa, começou ele, eu preciso te contar algo que pode mudar tudo entre nós. As palavras que viriam a seguir poderiam redefinir não apenas sua relação, mas também a conexão com Alessandra. O mundo ao redor delas parecia desaparecer, deixando apenas a essência daquele momento, carregada de emoção e expectativa. Será que estavam prontas para o que estava prestes a ser revelado? Um silêncio pesado envolveu o ar enquanto o sheik se preparava para falar. Os olhos de Luísa ardiam, repletos de expectativa,
e Alessandra ao seu lado parecia tão tensa quanto ela. O momento esperado havia chegado, mas o que seria dito poderia muito bem mudar o rumo de suas vidas. Luísa, ele começou novamente, a voz soando firme, mas bondosa. Eu não venho apenas como o sheik que você conhece. Venho como um homem que se viu completamente imerso em sentimentos que nunca imaginei que poderia ter. Luísa sentiu um nó se formar no estômago. As palavras dele eram um convite ao desconhecido, e um medo profundo começava a tomar conta dela. E se tudo isso acabasse com a bonita amizade que ela e Alessandra compartilhavam? O que você quer dizer com isso? A voz de Alessandra rompeu o silêncio. Ela não disfarçou a inquietação em seu tom. O que isso significa para nós? Para nossa amizade? A expressão do sheik se tornava mais séria. Quando digo que você trouxe luz, me refiro a algo além de um simples interesse. Eu desenvolvi sentimentos profundos por você, Luísa. Algo que pode ser considerado um amor. Essas palavras ecoaram na mente de Luísa, como se o mundo tivesse parado. O espaço entre eles parecia se estreitar, e a cada segundo, as consequências das revelações se manifestavam em seu coração. Alessandra congelou ao lado, os olhos arregalados em uma mistura de choque e dor. Luísa notou a maneira como os dedos da amiga se contraíram, como se quisesse se agarrar a algo, mas não encontrasse apoio algum. Você não pode estar falando sério, Alessandra disse, mas havia uma fragilidade em sua voz que denotava o contrário. O que eu sinto por você, Luísa, é real, o sheik insistiu, olhando diretamente nos olhos dela. Mas também sei que isso é complicado. Eu não quero interferir entre você e Alessandra, mas precisava ser sincero. Não consigo mais ficar em silêncio. Luísa estava dividida. De um lado, seu coração vibrava com a revelação, mas a lealdade e a amizade também a chamava com força. Como poderia conseguir conciliar essas duas realidades tão opostas? Eu não sei o que dizer, Luísa finalmente falou, a voz trêmula. Isso é inédito. O que nós temos aqui, o que Alessandra e eu construímos, é intenso e precioso. Alessandra não segurou as lágrimas. A expressão dela mudava de confusão para tristeza pura. A amizade delas estava em risco, e isso a machucava mais do que qualquer outro sentimento. A sensação de traição se infiltrava sutilmente entre as palavras não ditas. E agora, o que faremos? Como vamos seguir? Alessandra perguntou, a vulnerabilidade visível em seu olhar. O sheik pareceu hesitar. Eu não desejo ser o causador de uma ruptura. Se precisar distanciar-me para que isso não interfira entre vocês, eu farei. Mas é injusto eu não expressar o que sinto. A tensão no ar era palpável. Luísa olhou para Alessandra, cujos olhos clamavam por segurança e clareza. Mas o que poderia ser oferecido em um momento tão caótico e repleto de escolhas difíceis? Talvez você precise decidir o que realmente quer, Luísa, Alessandra murmurou, sua voz um sussurro lutando contra o peso do silêncio. O desfecho daquela conversa estava prestes a se revelar, e Luísa sabia que as decisões tomadas a partir dali poderiam reescrever o destino das 3 vidas entrelaçadas. O que fazer diante do que sentia? A dúvida se transformava em uma tempestade dentro dela, e quando tudo parecia perdido, uma ideia reluzente surgiu. O que vocês acham de um novo começo para nós 3? As palavras escaparam de seus lábios antes que ela pudesse pensar no que significavam. Como seria realmente tentar revitalizar laços em meio a relacionamentos tão conturbados? O sheik e Alessandra a encararam, ambos surpresos com a proposta. O silêncio novamente tomou conta, mas agora havia uma nova esperança no ar, um sopro de possibilidade. Luísa sentiu um frio na barriga enquanto esperava a resposta de ambos. O futuro estava incerto, mas com certeza o próximo passo seria crucial. O que eles responderiam poderia definir tudo. O silêncio pesado ficou suspenso por alguns instantes, como se o mundo estivesse esperando por uma resposta. Luísa sentiu seu coração disparar, a pressão em seu peito intensificando-se a cada segundo. A proposta que fizera ecoava em sua mente, cheia de mais perguntas do que respostas. Um novo começo? O sheik questionou, a surpresa em seu olhar. Você realmente acredita que isso pode funcionar? Sabemos que a situação é complicada. Alessandra balançou a cabeça,
enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Olha, Luísa, eu não posso simplesmente esquecer o que sinto, mas talvez essa seja uma saída. Eu não quero perder tudo o que construímos. Luísa respirou fundo, sentindo uma onda de esperança fluir em suas veias. Eu não estou dizendo que tudo vai ser fácil, mas talvez possamos construir algo diferente. Nós três. O sheik olhou para o chão, pensativo. A tensão no ambiente ficou palpável, enquanto todos esperavam sua resposta. Sejamos honestos. Talvez essa abordagem seja a única forma de evitar mágoas maiores, disse ele lentamente. Posso garantir que não quero ser a causa da divisão entre vocês. E isso vai funcionar? Alessandra perguntou, sua voz embargada. A insegurança de todos era quase palpável, como uma névoa densa. Precisamos de clareza. Cada um de nós tem desejos e sentimentos a serem considerados. Exatamente. Por que não tentamos descobrir isso juntos? Luísa implorou, as mãos tremendo ao reafirmar sua determinação. Sei que isso pode parecer insensato agora, mas as coisas não precisam acabar em conflito. Podemos compartilhar este amor e, ao mesmo tempo, falta de amor, se estivermos dispostos a isso. Os olhos de Alessandra brilharam com uma mistura de esperança e ceticismo. E se a gente não conseguir? E se isso complicar ainda mais? Então precisamos ter conversas abertas. Precisamos ouvir um ao outro. E, acima de tudo, respeitar o que cada um sente. Luísa afirmou, sua voz ganhando força com a determinação que crescia dentro dela. O sheik finalmente levantou o olhar para Luísa. Ele parecia mais calmo agora, como se o peso da decisão começasse a se dissipar. Acho que até podemos explorar isso, mas precisamos de honestidade acima de tudo. Se não formos claros uns com os outros, corremos o risco de nos machucar ainda mais. Alessandra suspirou, seus olhos marejados, mas um brilho de aceitação começou a surgir. Então vamos tentar. Não quero perder você, Luísa. Luísa sorriu, sentindo um alívio tomar conta dela. Um novo começo poderia ser possível, desde que estivessem dispostos a lutar por isso. Acredito que a amizade que construímos é mais forte do que qualquer atrito. O amor não precisa excluir, e juntos poderemos fazer isso acontecer. Os três se entreolharam, e Luísa percebeu a centelha de esperança brilhando nas expressões deles. Era o começo de um novo capítulo, não sem desafios, mas com a promissora possibilidade de transformação e crescimento. Nos próximos dias, conversas abertas tornaram-se constantes. As inseguranças começaram a ser abordadas, e a conexão entre os três evoluiu de tal forma que todos se sentiram confortáveis em explorar o que significava ser amigos em meio a tantas complexidades. Luísa descobriu que poderia ser a ponte entre o amor e a amizade, permitindo que seus sentimentos crescessem sem se perder no caminho. E o sheik, com seu apoio incondicional, encorajou ambas a serem verdadeiras com suas emoções. Enquanto o tempo passava, transformações começaram a acontecer. Alessandra tornou-se mais clara sobre seus sentimentos, e Luísa aprendeu a valorizar sua própria autenticidade. Juntos, eles foram desvendar os mistérios de seus corações com honestidade, e o que era antes uma competição se transformou em um laço forte, baseado em respeito e amor. No evento de seu salão, Luísa refletiu sobre sua jornada, sua história repleta de altos e baixos, mas cheia de significados. Ela estava em um lugar que nenhuma dela poderia prever, com coragem, amizade e amor entrelaçados em uma dança harmoniosa. A vida não era perfeita, e certamente haveria novos desafios. Mas Luísa sabia que agora tinha apoio genuíno. O sheik e Alessandra estavam ao seu lado, e juntos eram mais fortes do que poderiam ser sozinhos. E assim, Luísa sorriu ao olhar para o futuro, agora iluminado por sua própria luz, a luz da amizade e do amor, que entendem que tudo é possível quando se compartilham sonhos de coração aberto. Agora, se você se emocionou com essa história e quer mais finais incríveis como esse, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias emocionantes e significativas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio.
E não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo e ajude a espalhar essas emotivas narrativas pelo mundo.